Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? Por motivos problemas técnicos, a gente vai gravar essa aula. E como eu tinha falado para vocês, seria sobre função do segundo grau, aquela parte introdutória geral que a gente está precisando, ok? Então veja só, então a gente vai falar um pouquinho aí de função do segundo grau, não é isso? Ou também conhecida como função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então veja só, inicialmente a gente já viu a função do primeiro grau, a gente já tem uma noção, já passamos pelo nono ano, né? Então, primeiramente a gente tem que falar o seguinte, falar um pouquinho da sua forma geral. Qual é a forma geral de uma função do segundo grau? É exatamente essa, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse f de x também a gente pode substituir por y, né? Não é isso? Então, essa é a forma geral de uma função do primeiro grau. Lembrando com a diferente de zero. A aqui não pode ser zero, porque se a for zero vai formar uma função afim. Não é isso? Então, a única possibilidade direta é exatamente essa. Então, qual seria o gráfico da função do segundo grau? O gráfico da função do segundo grau, seu gráfico, é uma parábola. Ok? E a palavra função do segundo grau, então, a gente resolve a partir de uma equação. E a gente pode também, pessoal, muito bem determinar, é a parábola que determina aí, quando você coloca ela no gráfico, até no máximo 2 raízes, né? Isso é a função do primeiro grau na reta, porque intercepta o eixo x em um único, no máximo em um único ponto, não é isso? Já a função, já a parábola, se você interceptar o eixo x, ela no máximo pode ter 2 pontos. Então, nossa parábolazinha aqui, não é isso? Vamos colocar aqui dessa forma. E eu vou ter aqui, né, os 2 pontos, né? Ó, as minhas duas raízes, x1 e x2. Também nesse valor aqui, que a gente vai chamar depois de identificar, que é o vértice da parábola, que é vértice, a gente pode traçar um eixo paralelo a y, aqui é y, aqui é x, e esse eixo paralelo a y é chamado de eixo de simetria. O que é eixo de simetria? Ele divide exatamente a parábola em 2 pontos, em 2 partes iguais. A gente consegue em relação, a gente determina ele exatamente no valor, no ponto do vértice. A gente vai encontrar o vértice, a parte do vértice, a gente determina uma linha paralela ao eixo y, dividindo aqui em a parábola em 2 partes iguais, ok? Prosseguindo aqui nossos estudos, o que é importante a gente saber? Deixa eu pegar aqui o apagador para a gente apagar, fora isso aqui. Né? Está estudando aquela introdução. É importante a gente saber o seguinte, que há 2 coisas para a gente relembrar. Primeiro, a fórmula de delta, né? B ao quadrado menos 4AC. E também, a parte do delta, a gente determina várias situações, né, pessoal? Também é importante a gente saber a fórmula de x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Além de outras fórmulas importantes, o x do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Então o vértice também é muito importante a gente memorizar. Outra coisa importante é a gente determinar quando a função é crescente ou decrescente. Então f de x é crescente quando o a é maior do que zero, ou seja, parabolazinho com concavidade voltada para cima, não é isso? Então, observe aqui a maior do que zero. F de x é decrescente quando a é menor do que zero. A parábola fica desse formato, voltado para baixo, concavidade voltada para baixo.
A menor do que zero, ela é decrescente. Então, já apagando mais umas coisas importantes aqui, podemos também falar um pouco de quê? Podemos falar um pouco por exemplo, o delta. O delta vai determinar algumas situações da parábola. Por exemplo, a primeira situação é quando o delta é maior do que zero. Quando o delta é maior do que zero, eu vou ter aqui duas raízes reais, né? E diferentes. Quando delta é igual a zero, eu vou ter uma única raiz real. Ou podemos falar também em vez de duas iguais. Mas quando a gente trata de um gráfico, a parábola vai cortar em apenas um único ponto. E quando delta é menor do que zero, a gente não vai ter interceptação no eixo x. Não, né? Não existe raiz real. É isso? Então, pessoal, existe uma correlação entre o delta e a função ser crescente ou decrescente para a gente identificar como é que fica o posicionamento da parábola. Por exemplo, primeiro exemplo, vamos chamar de exemplo A. Quando delta é maior do que zero e a função é crescente, como é que fica nosso gráfico? Delta maior do que zero, função crescente. Então a gente vai ter aí duas raízes reais com cavidade voltada para cima. Então mais ou menos vai ficar assim, ó. Duas raízes com cavidade voltada para cima. Então essa é a nossa primeira preposição. Porque se a gente tiver delta maior do que zero e a função sendo decrescente, como é que vai ficar? Vai ficar um esboço do gráfico mais ou menos parecido com esse. Ó. Se o delta é maior do que zero, vamos ter duas raízes reais. Se a função é decrescente, logo com cavidade voltada para baixo. Então aqui é um exemplo de função decrescente com duas raízes reais e diferentes. Outra preposição, vamos para cá, é se delta for igual a zero e nossa função for crescente. Então esse é mais ou menos nosso gráfico. Vai ter uma única raiz, né, isso, quando o delta é igual a zero, e a função sendo crescente, com cavidade voltada para cima. Então, um exemplo aqui prático pode ser esse aqui. Vamos agora apagar para a gente colocar mais três preposições. D. Se o delta for igual a zero e a função for decrescente. Como é que fica? Vai ficar mais ou menos dessa forma. Ó. Uma única raiz. Função decrescente. A palavra não ficou muito bonita, mas dá para entender aqui. Letra E. Se o delta for menor do que zero e a função crescente. Ó. Delta menor do que zero, não existe saída, não vai ter interceptação com o eixo x. E a função crescente, eu vou ter que ter exatamente uma parábola voltada para cima, só que não vai cortar. Por último, se o delta for menor do que zero e a função for decrescente. Olha aí, eu vou ter aqui, ó, nessa parte aqui, ó, abaixo do eixo x, não vai interceptar, não vai passar o eixo x e não vai cortar. Ok, pessoal? A primeira parte do vídeo finalizada. Daqui a pouco a gente vem com mais um.